Olá, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez, o momento em que nós estaremos aqui compartilhando da palavra de Deus, né? Um momento em que nós estaremos aqui também para interceder pela nossa nação. Eu quero interceder juntamente com você, pela sua família. Eu quero orar por você também nesse dia de hoje. Eu quero orar também pelas pessoas a qual você tanto ama, tá? Nós estamos juntos como igreja, nós estamos juntos como povo de Deus. Eu quero unir a minha fé com a sua fé para que possamos clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Amém? Eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus em um texto do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, no capítulo 18. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, se você tem Bíblia nesse momento. Se não, você pode acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. É Gênesis capítulo 18, versículo 22. Diz assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo e o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Então acabaram de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Querido, essa palavra ela é tremenda, porque fala de um homem chamado Abraão, que foi interceder por uma cidade. E ao ler esse texto, eu quero chamar a sua atenção. Eu fui chamado a atenção para sermos intercessores, para intercedermos pelas nossas cidades, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Abraão era um servo de Deus. E nós estamos falando de 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que Deus estava decidido a destruir. Aqui na época do Velho Testamento, há muitos anos atrás. Nós estamos falando de uma cidade que vivia entregue ao pecado. A Bíblia fala, quando fala sobre Sodoma, quando Ló, que era o sobrinho de Abraão, estava na cidade. Só para você ter uma dimensão de como vivia aquela cidade. A Bíblia diz que quando os anjos foram enviados por Deus à cidade de Sodoma para avisar a Ló para sair da cidade, a Bíblia diz que a população da cidade, ou seja, os homens, tanto velhos como moços, como os mais novos, se reuniram todos à volta da casa de Ló, porque eles queriam abusarem sexualmente daqueles anjos que estavam ali. Para você ter uma ideia da dimensão do pecado a qual aquela cidade ela vivia. Ela estava literalmente 100% entregue
ao pecado. E Ló teve que sair dali, né, apressadamente, tá? Mas antes disso acontecer, este homem de Deus chamado Abraão, ele se colocou diante do Senhor. Ele se colocou para interceder. Ele sabia que o seu sobrinho estava ali. Mas nós vemos aqui, diante do texto, o diálogo, né, a oração que Abraão tem com o Senhor. E ele pergunta ao Senhor, começa dizendo: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor destruiria a cidade? O Senhor usaria desta forma, ou seja, iria destruir o justo com o ímpio, mesmo que tenha uma quantidade pequena na cidade? Será que o Senhor destruiria havendo apenas 50 justos e mesmo que a maioria seja pecadores? Deus responde para Abraão o seguinte: não, por amor aos 50 eu não destruiria a cidade. E Abraão começa falando com Deus. Ele diz: Senhor, e se houver 40? Se houver 45? Deus disse: por amor aos 45 não destruirei a cidade. E Abraão continua intercedendo e falando com Deus: e se houver 40? E Deus disse: não destruirei a cidade por amor aos 40. Se houver 30? E Deus responde: por amor aos 30 não destruirei a cidade. E se houver, Senhor Deus, 20 justos? E Deus responde: por amor aos 20 justos eu não destruirei a cidade. E Abraão, pela última vez, ele fala com Deus: Senhor, e se houver na cidade apenas 10 justos, destruiria o Senhor a cidade? E Deus responde para Abraão: por amor aos 10 justos não destruirei a cidade. Alguns teólogos dizem que se ele baixasse ainda e dissesse, se houver um, alguns ainda acreditam que a resposta de Deus seria: não destruiria a cidade por amor a um justo. Mas algo me chama a atenção, querido, aqui, é sobre a intercessão de Abraão. Abraão, ele vai se colocar diante do Senhor e ele vai interceder. Eu e você somos intercessores. Nós somos pessoas que podemos orar pelas nossas cidades. Nós vivemos num mundo que é entregue no pecado. Não sei qual a cidade você está morando hoje. Talvez você veja tanta coisa errada na política, em todas as áreas nós temos encontrado o pecado. E a Bíblia diz que Deus, ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Um Deus justo, que ele não gosta da injustiça, que ele não gosta de ver o mundo entregue como está no pecado. Mas será que todos têm vivido distante de Deus? Será que não há justos nessas cidades, no nosso país e no nosso planeta? Com certeza sim, querido. Com certeza na sua cidade há mais de 50 justos. Com certeza na sua cidade há pessoas que servem ao Senhor. Há pessoas que temem a Deus. Há pessoas que têm procurado praticar a justiça. E Deus não vai destruir a terra enquanto houver justos. Deus não vai destruir a humanidade enquanto houver pessoas justas. Nós estamos falando de um tempo em que houve uma justiça de Deus. Hoje nós vivemos num tempo de pandemia, em que o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha anunciado sobre isso. Haveria grandes terremotos, haveria guerras, sinais nos céus, haveria pestes, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo sinais do fim dos tempos. Não é o fim ainda, tá? O inimigo tem estado furioso. Satanás tem estado furioso. Ele tem feito de tudo para tentar afligir a humanidade. Quando Jesus fala sobre Satanás, ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A sua cidade, a minha cidade, o nosso país, o nosso planeta, ele não será destruído ainda pelo Senhor enquanto houver justos, servos dele ainda pisando nessa terra. Por isso que nós temos que orar
Por isso que nós temos que interceder. Por isso que nós temos que clamar para que esse mal seja varrido das nossas cidades, do nosso país, do nosso planeta. Então nós vivemos dentro de um contexto, nós vivemos dentro de um planeta, nós vivemos dentro de uma cidade, nós convivemos com pessoas justas e pessoas injustas. E por que Deus ainda não destruiu ainda este planeta? Primeiro, por amor aos justos. Segundo, porque Jesus ele veio para transformar injustos em justos. Jesus ele veio para proporcionar isso, salvação. Ele é o único que tem o poder para fazer isso. Eu, ministrando a palavra, não ache que pelas minhas próprias obras eu me considero justo. Não. Eu me considero justo não pelas minhas obras, mas porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele me justificou. A palavra de Deus diz que o justo, que se refere a ele, justificaria a muitos. A morte de Cristo no Calvário, ela trouxe para nós perdão. Então Jesus ele olha para o pecador quando se aproxima dele, aquele que vive na prática da injustiça, e quando pede perdão a ele, esse recebe o perdão, e o injusto passa agora a ser enxergado pelo Senhor como justo. O perdão de Cristo nos torna justos. Então, querido, o que é que nós temos que fazer? O mesmo que Abraão. Temos que interceder. Temos que interceder pelas nossas cidades. Temos que interceder pelo nosso país, pelo nosso planeta. Porque é verdade, enquanto houver justos nessa terra, Deus não irá destruir. Satanás tentará, e pela oração e intercessão do povo de Deus, ele irá bater em retirada. Deus não vai destruir. O fim de todas as coisas já foi determinado pelo Senhor. Quando será? Não sei. Ele não deixou claro quando será. Ele só nos advertiu para estarmos preparados. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos tudo vai ser destruído com fogo. No que se refere a Sodoma e a Gomorra, a Bíblia diz que quando Deus destruiu, quando Ló, que era o único justo, saiu de lá, Deus mandou fogo e enxofre sobre a cidade. Tudo foi destruído após a saída do único justo de lá. Deus não irá destruir esse planeta enquanto a sua igreja estiver aqui. O nosso planeta ele não será destruído enquanto não houver primeiro o arrebatamento da igreja. O Senhor, ele tem conservado esta terra, tá? Por amor aos seus escolhidos. E por amor ainda àqueles que mesmo na prática da injustiça e do pecado, por amor a esses, ele tem proporcionado o tempo do arrependimento, para que se volte para ele, para que se arrependam dos seus pecados, e que injustos possam se tornar justos. Pessoas que viviam na prática do pecado possam viver agora em obediência à palavra de Deus, tá? Jesus, ele te ama, ele te perdoa, ele te quer um bem maravilhoso. Nós vamos continuar orando pelo nosso planeta, porque ainda que muitos estejam morrendo de medo, achando que vai ser o fim, não é o fim, tá? E não é Deus. Deus não está lançando uma praga para extinguir a humanidade. Não, porque Deus ama os que o servem e os justos, os muitos justos que estão espalhados sobre toda a terra. Em cada país, eu tenho certeza que há muitas pessoas que servem ao Senhor, que são justos, que temem a Ele. Quando Abraão se coloca diante de Deus, ele disse: porventura o juiz de toda a terra há de destruir o justo com o injusto? Não, Deus não faria isso, tá? Então nós servimos a um Deus justo. O Criador, Ele é justo. Então nós vamos orar, nós vamos interceder para que este mal seja varrido. A palavra de Deus fala de um Deus que
é amoroso, de um Deus bondoso. Infelizmente nós vivemos num mundo caído, onde o mal infelizmente tem reinado. E infelizmente até coisas ruins acontecem a pessoas boas, porque vivemos num meio assim, num mundo assim. Mas nós precisamos orar àquele que nos ama, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, para repreender o inimigo, para repreender toda a praga. Como homem de Deus, como servo do Deus Altíssimo, eu estou aqui para cumprir o meu papel, que é ministrar, ensinar, mas também como profeta para repreender toda a praga e todo o mal. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar o nosso país e o nosso planeta. Então eu quero convidar você agora a orar. Guarde essa palavra no teu coração. Seja intercessor. Coloque-se na brecha como Abraão também colocou. Mas vamos continuar orando, tá? Os alarmes são grandes, os noticiários têm trazido uma realidade do que está acontecendo no nosso país e fora dele. E o papel da igreja neste momento é cooperar com as orientações, tá, de quarentena, mas o papel da igreja espiritual é orar, é interceder, é clamar ao Senhor, que é um Deus misericordioso, e que pelo nosso entendimento na palavra, Ele não irá destruir toda a terra, Ele não há de destruir justos com injustos, não. Nós vamos orar para que o Senhor repreenda este mal. Nós vamos interceder. Como igreja do Senhor, nós vamos orar. Enquanto durar a quarentena, nós estaremos todos os dias aqui na nossa live, no nosso culto, orando e repreendendo o mal, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero interceder com você. Eu quero orar com você. Estou ao vivo nesse momento pelo Instagram, mas essa mensagem, pelo menos a mensagem vai estar gravada no YouTube da nossa igreja, tá? Então a mensagem vai ficar gravada e depois você pode ouvir novamente, caso você queira, e enviar também para outras pessoas. Amém? Então eu quero interceder com você agora. Eu quero que você se junte comigo agora, nós vamos orar pelas nossas cidades.